Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço de comentário cristão daquilo que são as notícias que nós vamos lendo e ouvindo. É tentar dar àquilo que são estas notícias uma perspectiva de um cristão, não somente na interpretação da notícia, mas nas implicações que isto tem para aqueles que querem viver uma vida dirigida pelos ensinos do Senhor Jesus e baseada na Bíblia, que nós entendemos ser a Palavra de Deus. Esta notícia não é propriamente nova, mas a verdade é que para Portugal ela acabou por ser recente, ou seja, percebeu-se que isto aconteceu e houve bastante comentário e vários artigos apareceram em revistas e jornais a respeito deste acontecimento que já tem 2 anos. Aconteceu no Canadá, digamos, reflexo daquilo que vai sendo a sociedade em que nós vamos vivendo. Algumas escolas católicas no Canadá, aquilo que é chamado as bibliotecas da Providence Catholic School Board, é um ajuntamento de 30 escolas primárias e secundárias de língua francesa no Ontário, em Canadá, tem cerca de 10 mil alunos. Elas decidiram fazer uma limpeza das suas bibliotecas. Isto significa o quê? Olhar para a biblioteca e perceber há aqui livros que não são bons, nós não queremos que os nossos alunos leiam estes livros. À partida, nós podemos dizer, se calhar não é má ideia, é bom olharmos realmente para a literatura que os nossos filhos estão a ler, é bom percebermos o que é que eles estão a receber como influência, porque poderá haver coisas que não sejam tão boas. Então vamos provavelmente eliminar o quê? Por exemplo, livros que sejam demasiadamente incentivantes de aspectos, por exemplo, voltados para a sexualidade, estamos a falar de miúdos, provavelmente não lhes interessa ler livros que sejam erotizados ou coisas do género, enfim, linguagem que seja uma linguagem agressiva ou que apele para alguma coisa que seja negativa, ter algum cuidado eventualmente com alguma ideologia extrema, livros que sejam assustadores ou macabros, enfim, este tipo de coisas se calhar era interessante. Mas então quais foram os livros que foram retirados? Bem, os promotores queriam reconciliar, teoricamente, os canadenses com o povo original da terra, ou seja, as primeiras nações, e sobretudo aqui estamos a falar em tribos indígenas, portanto, os índios daquela região. E, portanto, foram então limpar tudo aquilo que eram livros que eles entenderam que, de alguma forma, estavam a prejudicar ou a trazer algum dano para esta comunidade, para estes miúdos, e então separaram uma quantidade significativa de livros. Entre eles, interessante, estavam livros do Asterix e do Obelix, as aventuras do Tintin e do Lucky Luke. Todos estes livros foram considerados racistas, livros com uma ideologia racista infiltrada na cultura ocidental e que era opressora para os indígenas do Canadá. Livros que foram riscados e foram levados para si. Atenção, eles foram queimados publicamente. Houve uma cerimónia de limpeza que implicou na queima de livros. Não sei se estas pessoas que dirigiram isto, e são autoridades, portanto têm informação, não lhes pareceu estar a ver uma imagem, por exemplo, daquilo que foi feito pela Inquisição, quando queimava tudo aquilo que fosse diferente do que a Igreja achava importante naquela altura, ou talvez não estejam a lembrar daquilo que foi algo ainda recente, década de 30 do século XX, que os nazistas fizeram. Será que isso não os arrepiou um bocadinho? Pelos vistos, não. Livros foram queimados porque simplesmente a sua capa tinha a representação do indígena numa posição que eles achavam que não era a ideal, dava a ideia de subserviência do indígena. Foram queimadas biografias dos exploradores, homens, enfim, que naquela altura fizeram a diferença ao entrarem no interior dos países e fizerem os primeiros contatos com estas pessoas. Foram queimadas obras de antropologia porque elas faziam algum comentário a respeito destas tribos e das suas formas de agir e das suas cerimónias que foi considerada incorreta. Foi queimado um livro, por exemplo, chamado A Conquista do Oeste, porque a palavra conquista foi considerada uma palavra negativa e que não era boa. Queimaram, inclusive, livros que foram premiados. Uma história, por exemplo, em que uma adolescente defendia um aborígene de uma acusação errada, mas mesmo assim o livro foi queimado porque, teoricamente, ali havia afirmações que eram feitas que não eram consideradas as melhores.
Depois de queimar todos estes livros, e a quantidade foi significativa, eles então pegaram estas cinzas e usaram como fertilizante na plantação de uma árvore. A ideia foi transformar uma coisa ruim, estes livros são muito maus, são malignos, precisam ser queimados, e então usar estas cinzas para fazer nascer uma nova árvore que vai trazer uma mentalidade diferente para as crianças do Canadá. Esta purga literária realmente nos traz alguma impressão e nos assusta. Porque tem a ver com aquilo que é a mentalidade em que nós estamos a viver hoje em dia. Estamos a ver e a ouvir cada vez mais, como recentemente uma deputada da nossa Assembleia Nacional queria que fossem retirados os quadros que estão na Assembleia Nacional porque ela entende que aqueles quadros de alguma maneira são degradantes para as outras culturas. Parece haver uma pressão muito grande, como se, por exemplo, a escravatura só tivesse acontecido a partir do momento em que os europeus chegaram à África. Quando qualquer pessoa que leia a história sabe que a escravatura é, infelizmente, uma instituição que existe desde que o homem existe, quase. Infelizmente, desde muito cedo, os homens usaram mal a sua autoridade. E as civilizações antigas todas trabalharam a propósito de escravos. Nós admiramos imenso as pirâmides do Egito. E como é que elas foram construídas? Você sabe? De certeza não foram pessoas que voluntariamente foram lá ajudar a construir, mas todos aqueles que viajam para ir ao Egito ver as pirâmides chegam lá e falam, oh, que coisa linda e maravilhosa. Em vez de chegar e dizer, não, está aqui uma obra que exalta a escravatura das pessoas. Enfim, há muita incoerência. Realmente nós precisamos voltar à imagem do bom selvagem. Estas tribos eram todas pacíficas, viviam em plena harmonia com a natureza, até que chegou o homem branco com toda a sua cultura maligna e etc. Quando nós lemos e sabemos que estas culturas eram culturas muitas vezes verdadeiramente selvagens, muitas delas eram canibais, em que eles viviam constantemente em guerra, em que não havia absolutamente nenhum conceito de igualdade ou de respeito, e havia, certo, uma minoria que dominava e que mandava em tudo, mas nada disto vale. Todos os selvagens eram, afinal, pessoas que viviam muito bem e são exemplos para nós. A verdade é que esta moda de queimar livros, destruir obras de arte, eliminar estátuas de personagens do passado, estão mais de acordo com aquilo que é a forma de agir dos nazis ou dos talibãs do que propriamente pessoas que tentam transmitir a ideia de uma grande iluminação intelectual, de um racismo, de um racionalismo progressista que as vai levar realmente a uma sociedade melhor. Tudo isto nos faz perceber que esta mentalidade que estamos a viver é uma mentalidade de cancelamento e exclusão, ou seja, cada vez mais as pessoas que não pensam de acordo com aquilo que é politicamente correto não são vistas como pessoas que têm direito à sua posição. Os seus argumentos são inaceitáveis, o seu caráter tem que ser desacreditado, a sua presença no mundo é um erro. Ou seja, quem pensa como um cristão hoje em dia não é um adversário com quem se possa discutir, é uma doença que tem que ser erradicada. São considerados, digamos, rebeldes, são insurgentes, são pessoas ruins que têm que ser necessariamente classificadas de homofóbicas, racistas, fascistas, retrógrados, intolerantes, etc, etc, etc. E tudo isto é uma grande doença que tem que ser substituída. Bem, verdadeiramente nós como cristãos temos que olhar qual vai ser o próximo livro a ser queimado. Bem, provavelmente a Bíblia. Estas pessoas certamente já tiveram interesse de queimar a Bíblia, provavelmente só não o fizeram porque saberiam que haveria uma resposta muito significativa porque o número de cristãos ainda é muito grande. O maior problema do mundo não é o racismo. O maior problema do mundo não é o sexismo, não é o fascismo. O maior problema do mundo não é a homofobia. O maior problema do mundo é o pecado que está dentro do nosso coração, que nos faz-nos pensar que de alguma maneira nós somos melhores do que os outros e temos direito ou mais direito do que os outros. O problema verdadeiro da humanidade está na sua natureza pecaminosa, afastada de Deus. Isto é anunciado de forma muito clara pelas Escrituras Bíblicas que os cristãos defendem e acreditam como sendo a verdade. E nós temos isto porque ao longo de séculos e milénios, milhões e milhões e milhões de pessoas têm encontrado nesta mensagem a transformação das suas vidas. Têm encontrado um recuperar da comunhão com Deus e têm descoberto uma vida nova, uma vida que realmente faz diferença. Esta é a vida que todos nós precisamos.
O maior problema do mundo é o pecado. A única solução é Jesus.